A semente invisível do despertar. E se aquilo que chamamos de espiritualidade não fosse uma crença, mas um sentido biológico esquecido, tão real quanto a visão ou a audição, um radar silencioso capaz de perceber a própria inteligência do universo? E se o seu cérebro não fosse apenas um produtor de pensamentos, mas uma antena afinando-se, pouco a pouco, com um campo de consciência maior do que a sua história pessoal? Hoje, no Deslumbre o Amanhecer, vamos atravessar essa pergunta até o ponto em que ciência e mistério começam a falar a mesma língua. Imagine o seu cérebro como um farol à beira de um oceano escuro. Durante anos, você achou que o feixe de luz era tudo o que existia, suas memórias, suas ideias, seus medos. Mas, à medida que a noite avança, você percebe algo novo. O farol não é o protagonista, é apenas o instrumento. O que realmente importa é o mar de consciência que responde à luz, refletindo-se em ondas, sincronicidades, encontros improváveis e intuições que chegam na hora exata. Esta é a marca grande deste vídeo, o cérebro desperto como ponte viva entre a biologia e o invisível. Quando essa ponte se acende, não vemos apenas mais informações, sentimos uma mudança de textura na realidade. A vida deixa de ser um espaço vazio a ser controlado e passa a se revelar como uma aventura sagrada, na qual cada momento carrega um recado. Curta e inscreva-se. Cada gesto consciente fortalece o campo que estamos criando juntos nesta jornada. Fundamento científico. Uma semente inata no cérebro. Quando olhamos a espiritualidade com os olhos da neurociência, algo surpreendente aparece. Não se trata, em primeiro lugar, de doutrina, nem de dogma, mas de uma capacidade inata de percepção. Em diversos estudos, ao investigar pessoas que relatavam experiências profundas de conexão com a vida, com o todo, com algo maior que elas mesmas, os cientistas não encontraram apenas histórias bonitas, encontraram padrões estáveis no cérebro, redes específicas acendendo sempre que a sensação de unidade, amor abrangente e sentido profundo se tornava presente. A espiritualidade, dentro dessa visão, pode ser descrita como um relacionamento transcendente e uma percepção de unidade. Relacionamento transcendente é quando você sente que não está só no seu percurso. Há uma presença, chame de consciência maior, campo, fonte, que dialoga com você através de sinais, intuições, sonhos, coincidências significativas. Percepção de unidade é o momento em que as fronteiras rígidas entre eu e mundo parecem amolecer, e você intui, mesmo que por segundos, que faz parte de algo contínuo, vivo, inteligente. O fascinante é que essas duas dimensões não dependem de uma tradição específica para surgir. Elas aparecem em pessoas com diversas crenças e também em quem não segue nenhuma linha espiritual formal. O cérebro parece ter circuitos próprios para esse tipo de experiência, como se a evolução tivesse inscrito em nós um órgão sutil para perceber a profundidade da realidade, assim como temos olhos para a luz visível. Não é uma prova final sobre o que é o espírito, mas é um indício poderoso de que a abertura interior não é fantasia, é um modo legítimo de conhecer. E há um aspecto crucial para nossa época. Quando essa dimensão é vivida de forma isolada, sem comunidade, sem partilha, estados de desespero tendem a crescer. Quando é cultivada em grupo, com um senso de cuidado mútuo e propósito maior, indicadores de sofrimento extremo caem de forma significativa. A neurociência clínica começa a enxergar a espiritualidade compartilhada não como luxo, mas como fator de proteção para a mente. Em outras palavras, a forma como cuidamos do nosso campo espiritual tem impacto mensurável na saúde do cérebro. O cérebro como antena, da máquina ao campo. Durante muito tempo, predominou uma visão reducionista. O cérebro seria apenas uma fábrica de pensamentos, como uma linha de montagem produzindo ideias, lembranças e emoções. Nessa perspectiva, a consciência seria um subproduto da matéria, algo que surge quando átomos se organizam de determinado jeito. Essa visão explica uma parte do fenômeno, mas começa a ficar estreita quando olhamos certas experiências, intuições precisas, sincronicidades profundas, sensações de presença amorosa que atravessam distâncias, estados místicos compartilhados. É como tentar colocar um oceano dentro de um copo. Uma linha emergente de pesquisa propõe outra metáfora, e se o cérebro não fosse apenas produtor, mas também receptor e conduto? Em vez de uma fábrica fechada, imagine uma antena sofisticada, ajustando-se a um campo de consciência que já existe, assim como uma rádio sintoniza frequências invisíveis que atravessam o espaço.
Quando você entra num estado de conexão profunda, numa meditação, numa oração silenciosa, num momento de beleza intensa na natureza, a antena muda de faixa, e o que você percebe deixa de ser apenas o ruído interno da mente para se ampliar em direção a algo mais vasto. Alguns estudos com eletroencefalografia mostram que, em estados de despertar espiritual após períodos de crise e transformação, o cérebro exibe ondas alfa de alta amplitude, semelhantes às frequências naturais que circulam pela atmosfera da Terra. Metaforicamente, é como se o cérebro afinado espiritualmente vibrasse junto com o planeta, entrando em ressonância com o pulso mais profundo da vida. Não é preciso transformar isso em crença rígida, basta perceber a beleza da metáfora. Quando nos tornamos mais conscientes, nossa mente se harmoniza com ritmos maiores do que o nosso ego. A crise do individualismo e o chamado do cérebro desperto. Vivemos talvez em uma das culturas mais individualistas já registradas. Fomos ensinados a enxergar a vida como um projeto de performance, acumular conquistas, administrar a própria imagem, controlar resultados. Por fora, essa narrativa parece heroica. Por dentro, costuma deixar um eco de solidão, comparação constante e uma sensação discreta de desconexão. Não é coincidência que, ao mesmo tempo em que nunca tivemos tantos recursos materiais, também nunca se falou tanto em vazio existencial, ansiedade crônica e sensações difusas de falta de sentido. A partir da neurociência da espiritualidade, essa sensação de descompasso pode ser lida de outro modo, não apenas como doença, mas como um sinal de que uma capacidade humana ainda não foi plenamente acolhida. Quando o cérebro vive só no modo de controle, cálculo e autoproteção, ele trabalha como um sistema fechado. Nesse estado, qualquer imprevisto vira ameaça, toda incerteza parece erro de rota, e a vida se reduz a um tabuleiro onde tentamos empurrar peças para longe do sofrimento. É funcional por um tempo, mas exaustivo em longo prazo. O cérebro desperto opera em outra chave. Ele continua capaz de planejar, decidir, analisar, mas ganha algo a mais: tornar-se um sistema aberto. Isso significa que, em vez de apenas projetar vontades para o mundo, ele aprende a escutar. A pergunta muda de como faço o universo obedecer ao meu roteiro, para o que a vida está tentando me mostrar agora. A curiosidade substitui, aos poucos, a paranoia de controle. A presença começa a ocupar o lugar do medo de perder o comando. É um deslocamento sutil, porém profundamente transformador. A espiritualidade, nesse contexto, não é fuga da realidade, mas um upgrade da forma como a realidade é percebida. Um cérebro desperto não nega o sofrimento, nem romantiza a dor. Ele reconhece que, dentro das rupturas, existe também um chamado à ampliação. Quando atravessamos um período de crise com abertura sincera, apoiados por pessoas, práticas e reflexão, criamos espaço para que uma nova forma de perceber o mundo se instale. A mesma mente que antes só via ameaça passa a enxergar possibilidades de conexão e sentido onde antes havia apenas caos. E se o universo não fosse uma Amazon cósmica? Uma visão muito popular hoje diz, em essência, se eu desejar algo com força, alinhar minha mente e minhas emoções, o universo me entregará exatamente o que eu pedi, quase como um serviço de entrega cósmico. Essa abordagem pode ajudar a sair da passividade, mas quando levada ao extremo se torna limitadora. Por quê? Porque tudo o que achamos que queremos é construído a partir das informações que já temos, nossas memórias, nossos medos, nossas referências passadas. É como desenhar o futuro usando apenas as cores que vimos até ontem. O plot twist é este: e se as partes mais importantes da nossa vida não fossem estrategicamente planejadas, mas descobertas? Muitas das grandes conexões, encontros, oportunidades e até vocações surgem onde não tínhamos mapa. Elas se revelam em conversas inesperadas, mudanças bruscas de rumo, coincidências que insistem em se repetir, crises que nos forçam a perguntar o que isso está querendo me mostrar. Um cérebro desperto, em vez de tentar controlar cada detalhe, aprende a dançar com esses convites invisíveis. Isso não significa abandonar a intenção ou o foco, significa trocar o punho cerrado pela mão aberta. Em vez de suplicar ao universo para que as coisas sejam exatamente como imaginamos, passamos a cultivar a confiança de que, em muitos casos, a vida pode oferecer algo melhor do que a nossa ideia original, mesmo quando o processo é desconfortável. Não é resignação, é uma entrega ativa. Faço a minha parte, tomo decisões, estudo, ajo,
e, ao mesmo tempo, deixo espaço para o imprevisto carregado de sentido. Nessa perspectiva, a verdadeira pergunta deixa de ser como faço o universo atender meu pedido, e se torna como posso perceber com mais clareza o que a vida já está me oferecendo. O cérebro desperto não se contenta em manifestar desejos antigos, ele se abre para reconhecer oportunidades de crescimento que jamais teríamos coragem de pedir. É aqui que a sincronicidade entra como linguagem. A realidade começa a responder com pequenos sinais, alinhando pessoas, acontecimentos e intuições como se estivesse dizendo, em silêncio, continue por aqui. A prática do sistema aberto, sincronicidades, sonhos e intuição. Na prática, viver como um sistema aberto é desenvolver um novo tipo de atenção. Em vez de apenas olhar para fora em busca de ameaças, ou para dentro em busca de ruminação, passamos a observar a dança entre os dois. Um pensamento surge e, logo em seguida, alguém faz um comentário que conversa com ele. Um desejo aparece e, pouco depois, vemos um símbolo, um livro, uma música que parece responder àquela inquietação. A mente fechada chama isso de coincidência, o cérebro desperto chama de dado. Algo está tentando reorganizar a nossa percepção. Sonhos, por exemplo, podem ser vistos como um laboratório silencioso onde o cérebro testa novas ligações de sentido. Em estados de maior abertura espiritual, muitas pessoas relatam sonhos que funcionam como mapas simbólicos. Não previsões mágicas do futuro, mas imagens carregadas de emoção que apontam para o que, em vigília, tentamos evitar enxergar. Quando nos comprometemos a escutar esses conteúdos com respeito, anotando, refletindo, integrando, ampliamos os canais pelos quais a consciência mais profunda nos envia informações. A intuição é outro canal importante. Nem toda intuição é voz da alma, às vezes é apenas medo disfarçado. Mas, quanto mais cultivamos estados de presença, mais começamos a reconhecer a diferença entre um impulso que nasce do pânico e um insight que vem de um lugar mais silencioso. A intuição serena não grita, não pressiona. Ela se apresenta como uma clareza tranquila, uma sensação de é por aqui que frequentemente se confirma depois, quando olhamos para trás e percebemos a coerência da trajetória. Imagine, então, um exercício guiado. Você respira fundo, visualiza essa mesa interior e convida sua volta quem verdadeiramente deseja o seu bem. Em silêncio, você pergunta, o que eu ainda não estou enxergando? Fique alguns instantes apenas ouvindo. Talvez nenhuma palavra apareça, mas uma sensação de apoio comece a se instalar, reorganizando o seu campo emocional. Inocencias, neurônios espelho e os anjos humanos do caminho. A ciência dos neurônios espelho nos mostra algo simples e profundo. O cérebro tende a refletir aquilo que percebe nos outros. Quando alguém sorri com autenticidade, regiões associadas ao sorriso se ativam também em quem observa. Quando alguém entra em silêncio reverente, focado, compassivo, essa postura ressoa na mente de quem está por perto. Do ponto de vista espiritual, isso significa que não caminhamos sozinhos. Nossos estados internos são contagiosos, e cada presença humana pode se tornar um portal para um nível diferente de consciência. As crianças encarnam isso de forma brilhante. Elas ainda não aprenderam a vestir tantas máscaras, e sua curiosidade natural funciona como uma antena escancarada. Quando uma criança faz uma pergunta profunda sobre a morte, o sentido da vida ou o porquê de tudo, não está apenas buscando informação, está abrindo, para o adulto, uma oportunidade de reconexão. Pais e cuidadores que permitem esse diálogo sincero dão às crianças um presente incalculável e, muitas vezes, recebem de volta um reavivamento silencioso da própria chama espiritual. Não é necessário ter todas as respostas, o mais importante é testemunhar. Quando um adulto diz a uma criança, eu não sei exatamente, mas vamos sentir isso juntos, vamos conversar, vamos meditar um pouco sobre isso, ele não está enfraquecendo a autoridade, está mostrando, com o próprio exemplo, que a espiritualidade é um caminho vivo, feito de perguntas honestas e escuta profunda. O cérebro desperto da criança ajuda a reativar, no adulto, circuitos que talvez tenham sido abafados pela rotina, pelo cinismo ou pelas decepções acumuladas. Ao longo da vida, encontramos também o que poderíamos chamar de anjos humanos do caminho. Pessoas comuns que, num supermercado, num ônibus, numa conversa rápida, dizem exatamente aquilo que precisávamos ouvir. Às vezes é um elogio que devolve dignidade num dia de medo, às vezes é um convite para mudar de rota,
Às vezes é apenas a presença silenciosa de alguém que fica ao nosso lado no momento certo. O cérebro desperto reconhece esses encontros não como coincidências vazias, mas como pontos luminosos de uma rede maior, através da qual a vida nos sustenta. Não localidade, entrelaçamento e os nós invisíveis da vida. Em algumas experiências, a consciência parece ignorar distâncias. Uma mãe acorda subitamente e sente que o filho, em outra cidade, está passando por algo importante. Um amigo pensa em alguém que não vê há anos e horas depois, recebe uma mensagem dessa pessoa. Esses fenômenos não provam nada de forma definitiva, mas compõem um mosaico intrigante. A hipótese de que nossas mentes estejam conectadas por fios sutis, como pontos de luz entrelaçados em uma mesma teia. Em linguagem de física, falamos de não localidade. Em linguagem humana, falamos de laços que o tempo não apaga. Podemos imaginar esses laços como emaranhamentos de consciência. Cada encontro significativo, cada gesto de amor ou agressão, cada escolha de perdão ou ressentimento cria um fio entre nós e o outro. Às vezes, a vida parece insistir em nos colocar novamente diante das mesmas pessoas ou dos mesmos padrões, até que algo mude lá dentro. Não é castigo, é convite. Os nós que criamos na mente, julgamentos rígidos, histórias que repetimos, imagens distorcidas de nós mesmos, pedem uma nova forma de presença para se desfazerem. Sob essa ótica, uma vez em contato, sempre em contato deixa de ser frase romântica e se torna uma descrição existencial. As marcas que deixamos nos outros, e as que recebemos, continuam repercutindo como ondas num lago. A boa notícia é que podemos participar conscientemente desse processo. Ao cultivar compaixão, responsabilidade pelos nossos atos e disposição de reparar quando possível, começamos a reescrever o padrão vibracional dessas conexões. A ciência ainda engatinha na compreensão desses fenômenos, mas a experiência humana os reconhece há milênios. O cérebro desperto, ao perceber esses emaranhamentos, não entra em paranoia mística, entra em responsabilidade amorosa. Entende que cada pensamento, cada palavra, cada ação é uma pequena vibração enviada ao campo, e que parte do nosso propósito é aprender a vibrar de forma mais coerente com o bem-estar de todos os seres. Sofrimento, crise e o portal do despertar. Em muitos relatos, a transformação espiritual profunda não começa em momentos de conforto, mas em períodos de crise. Uma sensação de vazio, uma perda importante, uma mudança abrupta de vida, uma fase de tristeza intensa podem se tornar, paradoxalmente, portais. Do ponto de vista da neurociência, vemos que o cérebro, ao atravessar esses estados, passa por reorganizações. As redes que sustentavam a velha identidade se fragilizam, e surge espaço, doloroso, sim, mas fértil, para uma nova forma de perceber a si mesmo e o mundo. Não se trata de glorificar a dor, nem de sugerir que ela seja necessária para evoluir. O sofrimento é sério e merece cuidado, acolhimento e, muitas vezes, ajuda profissional. Mas é possível enxergar, em certos momentos de colapso, um convite silencioso. A maneira como você vinha vivendo, talvez, não contemple toda a sua profundidade. O cérebro desperto responde a esse chamado ampliando a pergunta. Em vez de apenas como faço isso acabar, surge também o que essa experiência está tentando revelar sobre mim, sobre a vida, sobre o que realmente importa. Quando essa resposta espiritual ao sofrimento é cultivada, com apoio, tempo, escuta, práticas de presença, algo começa a mudar no fundo da mente. A experiência de queda livre se transforma, pouco a pouco, em sensação de estar sendo sustentado por algo que não sabíamos nomear. A crise não é negada, mas passa a fazer parte de uma narrativa maior, em que vulnerabilidade e sentido caminham juntos. A ferida não desaparece, mas se torna um lugar por onde também entra a luz. Se, neste momento, você atravessa um período difícil, é importante lembrar: buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é um gesto de sabedoria. Amigos, terapeutas, profissionais de saúde e espaços de escuta são aliados valiosos. O caminho do cérebro desperto não substitui o cuidado clínico. Ele o complementa, oferecendo uma dimensão de significado, conexão e propósito que pode tornar a jornada mais suportável e, às vezes, surpreendentemente transformadora. A unidade sentida e o próximo passo da jornada. Quando o cérebro entra em estados de despertar espiritual, os relatos convergem em alguns pontos.
sensação de ser amado por algo maior que a própria história, impressão de estar guiado por uma inteligência benevolente, percepção de que nunca se está totalmente só. A neurociência registra essas experiências em redes de vínculo, de atenção ampliada e de percepção do self, como se o sistema inteiro se reorganizasse para lembrar: você é indivíduo, sim, mas também é expressão de um campo muito mais vasto. Razão e poesia finalmente se dão as mãos. Nessas horas, a metáfora do Éden deixa de ser apenas um mito distante e se torna um estado possível aqui e agora. Não como um lugar perfeito sem dor, mas como um modo de estar no mundo em que sentimos, no corpo, que pertencemos. O cérebro, em ressonância com a Terra, parece dizer: você está dentro do ritmo, mesmo quando o ritmo é desafiador. A cada respiração consciente, a cada ato de cuidado consigo e com o outro, a cada gesto de escuta ao que a vida quer revelar, refinamos essa sintonia. O que chamamos de espiritualidade, então, deixa de ser acessório e se revela como parte da nossa anatomia profunda, uma semente de percepção que pode ser regada todos os dias, com pequenos atos de presença, curiosidade e entrega. O universo não fala com palavras, mas com vibrações que só o coração atento compreende. Se este vídeo tocou algo em você, deixe seu gesto consciente neste campo. Curta, inscreva-se no Deslumbre o Amanhecer e compartilhe o que sentiu nos comentários. No próximo encontro, vamos explorar outro passo dessa jornada, o ponto onde pensamento e matéria se abraçam, e como a física moderna sugere que a forma como observamos o mundo pode, sutilmente, modificá-lo. Até lá, permita-se ouvir, no silêncio, o som invisível da própria consciência te chamando para casa. E assim, te vejo no próximo vídeo, com mais informação sobre tudo que envolve crescer, evoluir, transformar e manifestar. Até breve.